Salmo 121, verso 1 e 2 diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Olha o que o salmista diz. Ele não colocava os olhos nos inimigos, mas os olhos dele ficavam colocados nos montes, no Senhor, porque de lá é que vinha o socorro. Tire os seus olhos dos problemas, tire os seus olhos das circunstâncias. E quando eu falo tirar os olhos, é tirar a mente. É parar de pensar de uma forma tão calamitosa nessas coisas, mas colocar os seus olhos no Senhor. Eu quero ler um texto da palavra de Deus com os irmãos. Êxodo capítulo 14, do verso 9 ao verso 16. Se você está ouvindo, ouça até o final essa mensagem. Muitas pessoas estão alarmadas, atemorizadas, estão dentro das suas casas seguras, mas estão com medo do dia de amanhã, com medo do que vai acontecer. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração nessa noite. Amém? Diante de todas essas circunstâncias. Texto de Êxodo, capítulo 14, a partir do verso 9 até o verso 16, é aquela passagem quando o povo de Israel estava sendo liberto do Egito. Deus ouviu o clamor do povo e estava nesse momento libertando o povo do Egito. Moisés ali à frente daquele povo, à frente daquele ato de libertação, ele então é usado por Deus naquele momento. E eu quero que você preste atenção na leitura da palavra. Diz assim a palavra de Deus, Êxodo capítulo 14, verso 9. Os egípcios, com todos os cavalos e carros de guerra do faraó, os cavaleiros e a infantaria, saíram em perseguição aos israelitas e os alcançaram quando estavam acampados à beira-mar, perto de Pi-Airote, defronte de Baal-Zefon. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles e, aterrorizados, clamaram ao Senhor. Verso 10. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já não lhe tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Versículo 13. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo. Não tenham medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje veem. Verso 14. O Senhor lutará por vocês. Tão somente acalmem-se. Disse então o Senhor a Moisés. Primeiro o povo clamou, o povo orou. Aí Deus deu a direção para o líder. Ele disse assim, para a autoridade: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Algumas versões dizem assim: diga ao povo que marche. Erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu pulei agora para o verso 21, que diz assim: então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca, com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Como agir diante das crises? Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com você. Irmãos, eu quero que você
se coloque dentro dessa história que é relatada aqui na Bíblia. Deus ouviu o clamor do povo. Foi o que ele falou com Moisés. Eu ouvi o clamor do povo e vim a fim de libertá-los. E Deus veio para libertá-los. Mas Deus usa pessoas. Deus usa líderes. Em toda a história bíblica e em toda a história da humanidade, Deus sempre usa líderes. Deus sempre levanta pessoas. E Deus naquela época levantou um líder tremendo que foi Moisés. Moisés foi o libertador do povo. Moisés é uma figura de Jesus. Assim como Jesus veio para nos libertar das garras de Satanás, das garras do diabo, Moisés naquela época foi usado por Deus para libertar o povo. Só que durante esse processo de libertação, aconteceu algo que Israel talvez não contasse. Quando Deus falou que viria pessoalmente libertar o povo, eles acharam que seria algo assim, talvez mais simples, não uma forma tão complexa como foi. Porque a palavra do Senhor diz que Deus, o próprio Deus, endureceu o coração de Faraó. Eu acho engraçado a Bíblia dizer isso, né, que Deus endureceu o coração de Faraó. Deus foi quem permitiu que as coisas ficassem difíceis. Essa palavra serve para você. Talvez as coisas estejam complicadas aí na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, na realidade que nós estamos vivendo nesse momento. As coisas se tornaram difíceis, mas foi Deus quem endureceu o coração de Faraó. Ou seja, a calamidade, as adversidades, as tempestades, elas acontecem sob a permissão de Deus. Existe algo que é a vontade permissiva de Deus. Significa que todos nós, mesmo aqueles que servem a Deus, aqueles que são fiéis, que são tementes, que são devotos assim ao Senhor, eles estão também sujeitos a passarem por um período de adversidade, de lutas, de tribulações. E é importante para nós saber como passar, como agir diante dessas crises. E a primeira coisa que Deus me ensina aqui nessa passagem está no verso 10, que diz assim: ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles e aterrorizados clamaram ao Senhor. Eles olharam na direção errada. Eles olharam para o lugar errado. Eles colocaram o seu foco na condição errada, naquilo que vinha no problema. Então a primeira coisa que eu aprendo aqui, como agir diante das crises. Tire os olhos das circunstâncias e coloque os seus olhos em Deus. Tire os olhos dos problemas e coloque os seus olhos no Senhor. Amém? Pare de dar tanta ênfase às mensagens apocalípticas que você tem recebido aí no seu WhatsApp. Porque é uma enxurrada de coisas que nós recebemos, irmãos, todos os dias em relação a essa crise. E isso vai fazendo com que a nossa mente fique amedrontada. Quando Israel olhou para os egípcios, eles ficaram aterrorizados. Eles ficaram amedrontados. Salmo 121, verso 1 e 2 diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Olha o que o salmista diz. Ele não colocava os olhos nos inimigos, mas os olhos dele ficavam colocados nos montes, no Senhor, porque de lá é que vinha o socorro. O meu socorro vem do Senhor, o nosso socorro vem do Senhor. Quando nós olhamos para as circunstâncias, nós ficamos atemorizados. Eu quero dizer algo para você que está me ouvindo. Eu quero dizer algo que Deus colocou no meu coração, uma palavra para o seu coração. Nós não sabemos nada em relação ao dia de amanhã.
Nós não sabemos. Mas de uma coisa nós temos certeza: a misericórdia do Senhor vão estar sobre a nossa vida, porque elas se renovam todas as manhãs. Aleluia! A misericórdia do Senhor se renova todas as manhãs. Pastor, eu não sei como é que vai ser o dia de amanhã. Eu não sei se vai ter comida no supermercado. Eu não sei se eu vou ter dinheiro. Você pode não saber isso, mas de uma coisa você pode ter certeza: amanhã, ao acordar, a misericórdia de Deus está sobre a sua vida. A misericórdia de Deus está sobre a sua família. A misericórdia de Deus está te cobrindo e permitindo que você tenha esperança. Ela se renova todas as manhãs. Receba essa palavra em nome de Jesus. Receba essa palavra. Como agir diante das crises? Tire os olhos das circunstâncias. Tire os olhos dos problemas, das tempestades, das adversidades, da escassez e coloque os seus olhos no Senhor. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. A primeira coisa, dá um tempo nessas mensagens. Dá um tempo no repasse disso aí. Se alimente da palavra, porque a palavra vai trazer vida e fé ao seu espírito.